Boa noite. Lélio Zarte Falcão nos contando a história do Fórum Social Mundial. Boa noite aos companheiros da área de comunicação do Fórum para 2026 da população idosa. Para ajudar esse pessoal que é mais novo, eu não participei dos primeiros fóruns. O primeiro fórum aconteceu em janeiro de 2001 em Porto Alegre, 25 anos atrás. Tá? Este fórum foi articulado por algumas entidades da esquerda e socialistas brasileiros, a maioria delas com sede em São Paulo. Mas na ocasião, São Paulo tinha um governo que não era muito acessível, Rio também não, Minas também não, Bahia também não, e Porto Alegre havia aquela condição do governo do PT estar na prefeitura de Porto Alegre e no governo do estado, se não me falha a memória. Então, foi escolhido Porto Alegre. Uma das justificativas também de Porto Alegre é que havia o orçamento participativo, ou seja, uma quantidade muito grande de pessoas discutiam o orçamento da capital nas 17 regionais de Porto Alegre. Então, com reuniões frequentes, uma série de coisas. Bom, então, essas entidades, juntamente com entidades internacionais, criaram o primeiro fórum, organizaram uma carta do fórum, que é a carta, digamos, de princípios. Não pode participar do fórum partidos políticos. Existem algumas coisas, o pessoal não entra no partido, mas entram os sindicatos, entram as fundações, outras coisas mais, mas não o partido diretamente. Não pode participar a área militar, então não tem militar no fórum. Não deve participar, ou não pode participar do governo, fora da sociedade civil. Então, as organizações da sociedade civil convidam governos, contam com ações de governo para facilitar, para ceder espaços, para patrocinar alguns eventos. Então, nos primeiros fóruns, em função dessa condição, várias entidades públicas participaram. Eu não sei se já no primeiro, porque como eu disse, eu entrei no processo em 2008 para ajudar a montar o Fórum Social Mundial de Belém do Pará, que foi o retorno do fórum. O fórum aconteceu em Porto Alegre 2, 3 anos, e quando perderam a prefeitura de Porto Alegre, eles resolveram que o fórum seria do mundo todo. Então levaram para a Índia, levaram para a Venezuela, levaram para outros países. Tá? Em 2009, o governo de Belém do Pará era do PT e ele volta para o Brasil em Belém do Pará. Eu, na ocasião, era diretor da Força Sindical e montei, era a minha função, montar os projetos da Força, eu montei uma delegação que foi a Belém do Pará em janeiro de 2009. Eram quase 150 pessoas e que nós tivemos algumas oficinas na Universidade Federal do Pará, onde se reuniu o mundo do trabalho. Tinha um pavilhão de lona lá bastante grande, em que as centrais brasileiras, com as centrais internacionais, a CSA, a CSI, né, discutiram vários temas ligados ao mundo do trabalho. Nesta ocasião, em 2009, o Fortunati era prefeito de Porto Alegre e o de Canoas era, não me recordo o nome dele, Jairo. O Jairo Jorge era o prefeito de Canoas e Canoas pediu para fazer a comemoração dos 10 anos do Fórum em Canoas. Então foi acertado que no ano seguinte teríamos o Fórum em Canoas. Mas participando de um seminário em agosto ou setembro de 2009 em Porto Alegre, um grupo de pessoas decidiu que Canoas não tinha aeroporto, o aeroporto é Porto Alegre, Canoas não tinha os hotéis, Porto Alegre, o Forte é nascido em Porto Alegre, então nós faríamos algumas ações em Porto Alegre. Esse grupo, em princípio, foram 4 pessoas, eu representando a Força Sindical, o Jacobasco representando o Orçamento Participativo, o Sérgio representando o Sindicato Estadual dos Artesãos e a Jane Argolo representando agora não tenho bem certeza, mas ela tinha um movimento, acho que latino-americano, coisa assim, e o esposo dela era o presidente do Sindicato Médico, do Siemens. Tá? Então, nós 4 nos reunimos ao longo de 3 ou 4 meses
e conseguimos mobilizar quase 500 atividades em 2010. 10 anos do Fórum, 2010, 2011. Tá? Nesse momento, eu começo a entrar mais fortemente no processo, um certo reconhecimento da equipe internacional do Fórum, porque nós articulamos ali as oficinas, os espaços, né, pedimos as coisas. Bom, de 2010 até 2016, 2015, o Fórum foi exclusivamente, era o Fórum Social Mundial, que havia no mundo todo. Mas eu participei dele, que nós realizamos. Mas a gente foi descobrindo que existem os fóruns regionais. Então, o Fórum Social da América, o Fórum Social da África, o Fórum Social da Ásia, alguns fóruns por regiões do globo. Criaram também fóruns sociais temáticos. Eu participei em Assunção, no Paraguai, em São Paulo, do Fórum Social dos Migrantes, Fórum Social Mundial dos Migrantes. Eu participei em Brasília de 2 fóruns sociais mundiais, um de direitos humanos, tá, e um de energias. Havia uma pauta forte contra a energia nuclear. Tá? Chico Vitac era o coordenador desse Fórum das Energias. A pedido da Força Sindical, eu ajudei a montar o Fórum Social Mundial da Biodiversidade em Manaus, né, em 2014, se eu não me engano. Então vejam, existem outros fóruns. Criamos em Porto Alegre, realizamos em Porto Alegre, cara, eu só ajudei. Nós criamos um Fórum Social Mundial pela Paz na Colômbia e um Fórum Social Mundial pela Paz na Palestina, que agora está de novo conflitada. Tá? E em 2015, participando do Fórum Social Mundial na Tunísia, nesse momento eu estava participando mais ativamente, né? Uma delegação de Porto Alegre, da qual eu fiz parte, fizemos folders, uma série de coisas, eu gosto muito de fazer folders, acho que a gente vai fazer de novo um folder com a área da comunicação. Né? Lá, numa das últimas reuniões que eu tenho ideia do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, o pessoal de Porto Alegre apresentou a proposta de realizarmos o Fórum Social Mundial da População Idosa. O Rio Grande do Sul vinha avançando muito e tal, e esse era um tema que eu tinha descoberto, fui eu que descobri, que a ONU tem 7 major groups, que são os grupos que participam das conferências e tal, são convidados, são as mulheres, os indígenas, as crianças, os trabalhadores, mas não tinha dos idosos. E os idosos, a ONU abriu desde 82, né, também eventos internacionais. 82 foi o primeiro deles em Viena, na Áustria, depois 2002 em Madrid, Espanha, 2007 a OMS em Genebra cria a Cidade Amiga de Idoso, e tem toda uma linha da área do envelhecimento. Mas nós propomos então envelhecimento em 2015 e em janeiro de 2016 já montamos o primeiro Fórum Social Mundial temático sobre população idosa. Nós não colocamos a palavra temático, que entendemos ser uma redundância. Então é Fórum Social Mundial, que está dentro da linha do Fórum Social Mundial, e o tema é população idosa. Então, Fórum Social Mundial da População Idosa. Se alguém reclamar, é por isso que a gente tem usado o Fórum Social Mundial da População Idosa. Tá? Dentro disso, a gente fez 10 edições em Porto Alegre, algumas em paralelo com o Fórum Social Mundial realizado pelas agremiações históricas da esquerda, que é a CUT, que é a BONG, que é a Ciranda da Comunicação e alguns outros, tá? E de outras formas fizemos sozinhos, discutindo exclusivamente o tema do envelhecimento, que é o tema que ficou muito bom no primeiro vídeo feito pela área da comunicação, que aborda saúde, aborda educação, aborda mobilidade, aborda aposentadorias, aborda empregabilidade, aborda esportes, aborda uma série de temas que são fundamentais para a população idosa. Então, esta é uma breve história do Fórum Social Mundial desde 2001 até 2025, quando nós vamos realizar, na realidade, o 11º Fórum Social Mundial da População Idosa, comemorando os 25 anos do primeiro Fórum Social Mundial, que foi realizado em Porto Alegre em janeiro de 2001. Por hora, é só para esse primeiro informe.